Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nossa aula de hoje eu vou fazer a correção oral das atividades de microbiologia, tá? Então vocês vão acompanhando. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, vão me falando, tá? A primeira questão tá pedindo para descrever o objetivo da parasitologia, tá? Qual que é o objetivo? Principal objetivo é o estudo dos parasitas, né? Onde eles vivem, como, né? Como se reproduzem, como eles transmitem doenças, tá? Então, a partir desse estudo, desenvolve-se o quê? A identificação de doenças, tá? Parasitárias, o tratamento dos sinais e dos sintomas causados pelas doenças parasitárias, identificar qualquer processo de desenvolvimento de uma epidemia, de uma pandemia, tá? Então, para isso que serve a parasitologia. Próxima questão, defina o que são protozoários. Então, primeiramente, os protozoários são micro-organismos, né? Normalmente são micro-organismos eucariontes. A grande maioria dos micro-organismos são eucariontes, né? Geralmente, os protozoários são unicelulares e a principal característica que o define como protozoário é um meio de locomoção, tá? Lembra do pseudopés que nós comentamos, né? Então, essa é a definição dos protozoários, tá? Próxima questão. Explique o que é protozoonose. Se a gente for dividir essa palavrinha em duas, né? Proto, lembra? Protozoários. E zoonoses, lembra? Doenças, tá? Então, protozoonoses são doenças causadas por protozoários. Próxima questão. A doença de Chagas, ela é causada pelo agente causador Trypanosoma cruzi. Segue essa afirmação, né? Agora descreva como ocorre a transmissão da doença, tá? E os seus principais sinais e sintomas de manifestação. Então, como que ocorre a transmissão? Por meio de um mosquito, né? Então, o mosquito, ele não é o agente causador, né? O agente causador é o Trypanosoma cruzi. O mosquito é o agente transmissor que vai transmitir a doença, tá? Então, no momento em que esse mosquito, conhecido como barbeiro, picar, né, uma pessoa e defecar no local que foi picado, ele vai liberar o Trypanosoma cruzi, tá? E aí vai começar a manifestar, né? E assim, uma das coisas que eu até acho que eu não comentei com vocês faz muito sentido, né? O que alguns idosos comentam, que algumas pessoas falam. Quando um inseto pica, formiga, né, abelha, quando leva uma picada de algum tipo de inseto, não coçem. Por quê? O que acontece quando a gente coça? Inicialmente estamos descamando a pele, né? Estamos promovendo a rápida absorção, tá? Daquele micro-organismo. Então, no momento que a gente coça, a gente está, como dizem, né, espalhando o veneno, né? E não é veneno, e sim o micro-organismo. Então faz muito sentido. Então, naquele momento em que ele faz a picada, ele defeca ali no local da picada, e em consequência disso, com certeza, o ser humano que for picado, ele vai coçar e vai ajudar, vai facilitar a penetração do micro-organismo, tá? E os sinais e sintomas, né? O que acontece? No primeiro estágio, um sinal e sintoma clínico, subclínico, né? Não específico da doença, mas é um sinal, sintoma viral agudo. Então, como é que funciona? Febre, mal-estar, mialgia, que é dor muscular, cansaço físico, fadiga, né? E a longo prazo, né, médio a longo prazo, começam a acontecer lesões no músculo cardíaco, hipertrofia do músculo cardíaco, né? O coração vai aumentar de tamanho e isso não é bom, vai causar lesões no músculo cardíaco, insuficiência cardíaca e vai levar à morte dessa pessoa, né? Com certeza
a estimativa de vida não vai ser muito alta, né? Após esse estágio de insuficiência cardíaca, tá, pessoal? E é isso. Qualquer dúvida, vão me falando. Próxima questão. Diferencie a leishmaniose visceral da leishmaniose tegumentar. Qual que é a diferença entre uma e outra? A leishmaniose tegumentar, ela atinge tegumento, que é pele. Lembram disso? Então, formam-se lesões na pele. Normalmente, ela é muito comum em cães, tá? E a leishmaniose visceral é um tipo de leishmaniose que contamina as vísceras, tá? Os órgãos. Principalmente os órgãos que estão interligados com o processo da via hematogênica. Fígado, baço, né? E a medula óssea. Então, nessa questão da leishmaniose visceral é super sério, tá, pessoal? Então, essa é a diferença entre uma e outra. Próxima questão. Descreva os sinais e sintomas da amebíase e as medidas de profilaxia, de prevenção. Na realidade, seria descreva as medidas profiláticas e cite os principais sinais e sintomas, tá? Então, as medidas de profilaxia para evitar, né, a amebíase são medidas básicas de saneamento, né? Então, quais são essas medidas? Realizar higienização das mãos, tá? Com frequência, antes de se alimentar, antes de cozinhar, antes e após o uso do banheiro, tá? Sempre que houver necessidade, que houver sujidade visível das mãos, essa questão da higienização. Higienizar e desinfetar alimentos crus, né? Que serão consumidos crus. Frutas, verduras, legumes, né? Os vegetais em gerais. Até mesmo aqueles que não vão ser consumidos crus, né, vão passar por um processo de cozimento, também é importante fazer essa desinfecção. Com o que vai fazer a desinfecção? Com água sanitária, tá? Uma colher de sopa para cada 1 litro de água, ou com higienizadores já preparados, né, que vendem em supermercado, em hortifruti. Então a água sanitária é um custo mais baixo, rende mais, pode ser utilizada mais vezes, é mais acessível, tá? Outra medida de prevenção, né? Fazer essa higienização dos alimentos, desinfecção. Sempre ferver a água antes de consumi-la, se ela for de origem desconhecida, né? Ou seja, se não for água natural, água mineral, tá? Ah, se for água da caixa d'água, ferva. Se for água do poço artesiano, ferva, tá? Não está num filtro e não está numa garrafinha, não é natural, ferver a água é fundamental, tá? Por conta dos micro-organismos que podem estar presentes. Então, o ato de ferver a água, né, faz ela passar por um processo de esterilização. E esse é o único modo de acabar com todos os micro-organismos. Tranquilo? Próxima questão, pessoal. Explique como ocorre a transmissão da malária e cite as medidas de prevenção. Então, a transmissão da malária, né, ocorre pela picada de um mosquito também, que ele é o agente transmissor, tá? Quais são as medidas profiláticas? Existem áreas endêmicas, né? Áreas que é mais comum essa contaminação, mais comum esse mosquito, tá? Que transmite a malária. Então, evitar viajar para as áreas endêmicas, tá? Se não tiver jeito, né? Se for necessário a viagem, fazer uso de repelentes, tá? Fazer uso de telas dentro da casa, dentro do hotel, são aquelas telinhas que evitam, né, a entrada do mosquito para dentro do ambiente. Utilização de inseticidas na residência, tá? Essas são as medidas de prevenção. E roupas, né, também comprida, bota, tá? Para poder minimizar a chance, o máximo possível, dessa contaminação. Próxima questão. Explique como ocorre a transmissão da toxoplasmose e quais são as medidas preventivas, tá? Então, a toxoplasmose, pessoal, a transmissão ocorre por meio da ingestão de carne contaminada, tá?
por meio de cães e gatos que defecam, tá? Então não está no cão e no gato necessariamente, né? Nas fezes do cão e do gato que estão contaminados, tá? E ocorre por via oral fecal, né? Contato dessas fezes com alimentos, com água, diretamente, né, na mucosa, e tem que estar contaminado. Não são todos os gatos ou todos os cães que tem, tá? E também pode ser transmitida por via vertical, de mãe para filho, durante a gestação, tá? Essas são as formas de transmissão. Medidas profiláticas: cozinhar muito bem, né? As carnes, os alimentos, evitar carne mal passada, tá? Higienizar, desinfetar alimentos que serão consumidos crus. Se estiver gestante, evitar o contato com cães e gatos, contatos direto, tá, pessoal? Dormir com cão e gato. Se tiver contato, se passar a mão no cachorro ou no gato, imediatamente após, né, o carinho, higienização das mãos, tá? São essas as medidas profiláticas. Ressaltando, mais uma vez, que os cães e gatos não têm culpa, tá, pessoal? Eles são tão vítimas quanto os seres humanos, tá? Eles também se contaminam com a doença e aí eles se tornam um agente transmissor, tá? Próxima questão. A doença tricomoníase é mais comum em mulheres do que em homens. Explique essa afirmação. Então, né, a tricomoníase é considerada como tricomoníase vaginalis. Então, no próprio nome já diz, né, é uma doença mais comum com a presença desse micro-organismo na vagina, tá? Então, por isso que ela é mais comum em mulheres do que em homens. Não quer dizer que o homem também não possa ter, tá? Então, o que acontece? Como a vagina, né, falando da extensão interior, é um local úmido, quente, escuro, tudo que micro-organismo normalmente gosta, preserva, né? Então é mais comum para proliferação, para contaminação, tá? O que vai causar? Só para ressaltar: corrimento, coceira, odor, tá? Tudo isso vai causar na mulher e no homem se contaminar com a doença, tá? Próxima e última questão. Os principais sinais e sintomas da giardíase são diarreia, náuseas, vômitos e dores abdominais. Descreva os modos de transmissão da giardíase e os cuidados preventivos, tá? Então, como que transmite-se giardíase? Por meio de fezes humanas, tá? Em locais inapropriados, rios, lagoas, mar, tá? No solo, que pode contaminar o solo. Então, de que maneira que pode ocorrer medidas preventivas? Higienização de alimentos que serão consumidos crus e de água, tá? De origem duvidosa, realizar a esterilização dessa água, né? Por meio da fervura. Não entrar em contato com rios, lagoas, tá? Que também vocês não sabem a procedência. Não tem como a gente saber se realmente alguém chegou a defecar ou não. A gente tem que pensar que todo lugar pode acontecer. Então, se porventura isso acontecer, né, de vocês entrarem em contato com rio, lagoa, riacho, tentar evitar ao máximo, né, esse contato com a pele, ingestão dessa água principalmente, tá? E é isso. E manter uma boa condição de higiene, né? Que são as medidas sanitárias, higienização das mãos, higiene pessoal, tá? É isso, pessoal. Qualquer dúvida estarei à disposição, podem entrar em contato comigo aqui, tá?